Fala, amigo de Jesus, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer estar presente para juntos meditarmos a poderosa Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, que foi escrito por João, lá no capítulo 12, versículos do 1 até o 11. Vamos começar a leitura. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: "Deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre o tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis." Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Hoje nós vemos aqui que a vida de Jesus incomodou muitas pessoas no passado e até hoje incomoda. Incomodava até mesmo aqueles que eram mais próximos dele. No caso, Judas, que está aqui escandalizado por desperdiçar, no ponto de vista dele, quase meio litro de perfume de nardo puro nos pés de Jesus. Ele, ressentido, com falsa compaixão, queria vender aquele perfume para dar dinheiro aos pobres. Mas olha só que interessante. O Evangelho vem nos mostrar que o interesse de Judas era roubar. O interesse de Judas era o dinheiro de fato. Ele estava preocupado não com os pobres, mas com seu bolso. O princípio aqui já mostra que a intenção de Judas era o amor ao lucro, por isso ele roubava. No entanto, nós podemos ver que Jesus repreende a Judas, dizendo que aquilo que Maria, irmã de Lázaro, fazia era em vista do dia da sepultura de Jesus. Podemos ver que Judas tem no coração um pouco de inveja de Jesus. Ele está escandalizado que aquele perfume caro é banhado nos pés de Jesus. Vemos aqui, dentro do coração dele, todo aquele desfecho da história que nós conhecemos já se iniciando no coração de Judas. O que Judas faz de entregar Jesus já está sendo mostrado aqui, através das palavras que Judas dizia. Por isso, nós vemos que a intenção do coração das pessoas se manifesta através de suas palavras. E hoje, nesse episódio, vemos a intenção de Judas se manifestando através dessa indignação. Não para só em Judas. Alguns dos fariseus ficam revoltados porque eles veem que Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, estava sendo também uma pedra de tropeço no caminho deles e fazendo vários outros judeus se converterem e acreditarem na mensagem de Jesus Cristo. Portanto, nós vemos que quando aderimos Jesus na nossa vida, indiretamente ou indiretamente, alguma coisa que Deus nos faz, como benefício dele para nós, pode ser também motivo de inveja para os outros, motivo de chacota ou até mesmo de escândalo. Mas devemos permanecer firmes, sabendo que aquele que nos prometeu, aquele que nos abençoa, ele nos dará tudo por completo. Nos dará a bênção, mas nos dará a proteção. Nos dará um destino reservado ao lado dele, porque aqueles que servem a Deus jamais são decepcionados. Hoje em dia podemos ver até na internet pessoas zombando do que João Batista fez, apesar de tudo que ele como profeta trilhou o seu caminho. Para Jesus, acabou com a cabeça num prato. As pessoas zombam disso, mas nós temos em vista que servir a Deus não para nesse mundo. Embora recebamos muitas bênçãos aqui, mas o que nós visionamos, de fato, é o que vem depois dessa peregrinação aqui na Terra. Então, assim como Jesus disse hoje, nós podemos ver que tudo o que nós fazemos para Deus
em vista da eternidade, porque, assim como ele disse, pobres sempre tereis convosco. Então, esse mundo em que nós vivemos, a necessidade, a dificuldade, a dor e o sofrimento faz parte dessa vida. E vemos que o que Jesus disse é verdade. Pobres nós sempre teremos conosco. Pessoas pobres de bens materiais, pobres em espírito e que podem serem ajudadas por nós através da graça de Deus que distribui os seus bens na nossa vida. Que possamos nos desapegar da ganância que nos leva a querer tudo para nós e não pensarmos no próximo, mas possamos ter em vista que tudo que fazemos aqui, com os bens terrenos que Deus coloca em nossa mão, é em vista do dia eterno que nos espera e também para abençoar aqueles que nada têm. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Nós bem sabemos que o tempo da paixão de Cristo se aproxima. Vemos que várias coisas estão acontecendo para que o desfecho final da história e do plano de Deus na vida de Cristo seja a salvação da humanidade. Por isso cabe a nós nos prepararmos nessa semana que é santa para nos unirmos a Cristo e contemplarmos a eternidade com Ele pela fé. Eu desejo que a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre, ajude você e abra os seus olhos para enxergar as maravilhas que Deus manifesta nos pequenos sinais. Um forte abraço em você e até mais!